Bem-vindos a mais um episódio do Unicamente Videocast. Eu sou Damião Silva, psicólogo, neuropsicólogo, pesquisador e especialista em altas habilidades de comunicação, além de pedagogo e tantas outras coisas mais. Mas este videocast ele nasceu do encontro entre ciência, experiência clínica e o compromisso ético com a saúde emocional de crianças, adolescentes, adultos e famílias no campo da neurodivergência. Aqui a gente não fala só de desempenho, a gente fala de pessoas. E hoje eu quero começar este episódio falando de algo que quase nunca aparece nos boletins, nos quadros de honra ou nas avaliações escolares, que ela fala da superdotação que se cala. Quero te convidar agora a pensar junto comigo em uma criança ou em um adolescente, ou até mesmo um adulto na universidade, alguém inteligente, muito inteligente, rápido, sensível, mas que não aparece, não levanta a mão, não disputa espaço, não faz questão de mostrar tudo o que sabe. Lembra de alguém assim? E muitas vezes alguém diz, ele tem potencial, mas não mostra. Na escola não mostra nenhum lugar. E na rua, na chuva, na fazenda, mas em casa mostra. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma série de pressupostos perigosos. Porque ela parte de um pressuposto bastante importante e perigoso. Porque ela parte da ideia de que o potencial precisa ser visível o tempo todo, de que a capacidade, a habilidade ali que a gente está ali, precisa ser visível o tempo todo. E hoje eu quero te convidar a olhar isso por outro ângulo. Você, professor, você que avalia, seja da saúde aí, né, psicólogo, médicos, pediatras, neuropediatras, enfim, psiquiatras infantis, porque em muitos contextos não se destacar não é falta da superação em si, das altas habilidades, enfim, é proteção emocional. Então a gente precisa entender, de forma breve aqui talvez, que superdotação não é só cognição. Eu sempre falo e defino as minhas pesquisas, superdotados são pessoas que pensam, sentem e aprendem diferente. Intensidade e também sensibilidade. E aí, existe um mito muito difundido quando falamos de superdotação. O mito de que o alto potencial cognitivo, o QI ali, a questão intelectual, é sinônimo de vantagem automática na vida. Aprende fácil, resolve rápido, vai bem na escola, logo está tudo bem. Mas na prática clínica, isso raramente se confirma. Essa ideia de que está tudo bem, de que está ali genial o tempo todo, muito difundida em filmes, em novelas, em peças de teatro, em muitos posts de redes sociais. Isso, de fato, raramente se confirma na clínica. Por quê? Superdotação não envolve ali apenas cognição. Ela envolve sensibilidade elevada, leitura refinada do ambiente e ali uma percepção mais precoce, seja sobre questões da vida, sobre questões existenciais, sobre o próprio espaço que o rodeia. A criança superdotada ela não percebe aqui apenas o conteúdo da aula, ela percebe o tom do professor, o olhar dos colegas, o clima da sala, as reações sutis quando alguém se destaca demais. Ela aprende rápido, que gera aceitação e que gera rejeição. Essa é a grande diferencial. No meu caso, lá nos anos 90, nos idos anos 90, era exatamente dessa forma. Então, eu percebia muita coisa, mas não sabia como responder, porque tinha ali não era alfabetizado emocionalmente tanto quanto eu sou hoje, então, mas não sabia notificar, contar o que era. Mas sim, eu percebi as relações sutis, as caras dos professores, especialmente professores de educação física. E aí aprendi rápido ali o que gerava aceitação e o que gerava rejeição. Só que não conseguia camuflar. Então esses dias até falei assim, eu sempre assumi meu jeito, a minha estranheza de ser. Eu acho que isso foi minha grande vantagem, de não ter adoecido tão profundamente na escola. E aí, hoje, a partir disso, eu comecei a compreender que a partir desse olhar, essa criança, esse adolescente, às vezes ele se ajusta. Né? E aqui é uma camuflagem ajustada, sim, a gente pode pensar, mas hoje eu atendo muitas crianças, muitos adolescentes que vão bem na escola, vão bem na universidade, não dão trabalho, têm boas notas, mas chegam na clínica emocionalmente exaustos. Chegam para avaliar exaustos, os pais não sabem mais o que fazer. E de novo cabe um parênteses aqui, que nem
toda a intensidade, quer dizer que é superdotação. Precisa de uma avaliação mais contundente, mais séria. Então, é um checklist para a gente pensar, não é um checklist, mas a gente precisa fazer esse raciocínio, né? De intensidade, de sensibilidade. Mas, voltando aqui ao trabalho na clínica, recentemente, um menino de 9 anos me disse algo muito simples. E eu fiquei pensando, aqui do litoral de São Paulo, litoral sul, Santos. Tio Dan, eles me chamam de tio, né, gente? Tio Dan, eu sei a resposta, mas eu fico quieto. Porque quando eu falo, ninguém gosta. Isso de fato acontece muito. E às vezes o pai está super preocupado, ele perdeu, ele sabia tanto, agora não sabe mais, está fazendo as mesmas perguntas como os outros. E aí, esse fico quieto, porque quando eu falo ninguém gosta, isso não é desinteresse. Isso aqui é uma inteligência adaptativa tentando sobreviver. Ou seja, Darwin estava correto. Estamos aqui tentando sobreviver. Só que essa tentativa de adaptação aqui, tentando sobreviver, de fato, para a gente não viver, né, bem, a gente vai sobreviver nesses contextos. E aí fica mais difícil, porque eu quero parecer igual, nada vai acontecer aqui, a escola desiste, a família às vezes fica confusa, questiona ali, mas o garotinho estava ali no seu potencial máximo, ele sabia tudo, ele gostava, ele desinteressou, óbvio, mas ele não estava nem aí mais. A gente fez um trabalho aqui de reorganização dessa identidade para que ele não ficasse tão exposto ali, que se a gente vai se apagando para ficar igual, óbvio que é tão difícil ser alguém, imagina você fingir que não é. Imagina você fingir que não é. E aí, essa inteligência adaptativa, ela traz sim ganhos imediatos, mas prejuízos consistentes a médio e a longo prazo. E aí, outra coisa também que a gente também tem ouvido, aqui também eu fico pensando, gente, eu faço reunião escolar desde sempre por 2 motivos. Primeiro, para quem não sabe, eu sou pedagogo, professor de aula, ensino médio, fundamental, escolas aí, escolas públicas, escolas privadas, e tem essa experiência de edição de escola, sala comum, ali da mediação de conflitos, da sala de recursos, e lembrar também que outro mito que faz essa dificuldade da gente ser percebido na escola é uma frase das mais comuns que eu ouço em reunião escolar desde sempre. Isso desde antes da política pública, antes de 2008. 2006 a gente já fazia reunião escolar. Na escola também, quando chegava, se chegava, é assim, ele é superdotado, ela é superdotada, mas não mostra tudo aqui. Não sei, então vocês avaliaram errado. Esses dias eu realmente fui numa escola. Então, mas lá na avaliação não mostra aqui. Eu fico perguntando, o que tem que mostrar na sala de aula? Se essa sala de aula sequer foi adaptada. O que eu tenho que mostrar? Eu já estou falando assim, quando você avalia de potencial, para que esse potencial floresça, ele fique ali, reverbere, precisa de adequações, adaptação. Né? Ele é superdotado, mas não mostra tudo o potencial. Então aqui não mostrou ainda, então não vou precisar de PEI. Então já começa errado. Essa frase, ele é superdotado, ela é superdotada, mas não demonstra aqui, não sabe nada, não vê esse potencial. Onde é? Né? Fico pensando assim, quando me pergunta, onde é? Eu me sinto num supermercado, eu dei supermercado, coisa grande, né? Várias gôndolas, várias fileiras, aqui para uma cidade, eu dei supermercado. Onde está? Onde mostra? Que setor? Na padaria? Onde vende fruta, eu chamar de frutaria. Onde vende fruta, onde pesa? No setor de orgânicos, no setor de carnes, aves e afins, frutas? Não, né? E aí, essa frase, ela parte de um mito da visibilidade constante. A ideia de que a pessoa superdotada ali, o aluno precisa participar sempre, liderar sempre, brilhar sempre. Me sinto ali, né? Eu nem sei mais quem são os popstars de agora, talvez Bad Bunny, que eu sei, né? Mas me sinto ali aquela popstar que está ali o tempo todo, tem que demonstrar que está no auge. E aí, um histórico, né? Nunca foi validado na escola, sempre duvidaram, quando eu perguntava, tinha que ficar calada. E aí, óbvio, ninguém se expõe onde não se sente seguro. Pense no caso de vocês, professor está ouvindo aí,
diretor, pai, mãe, quem se expõe quando não se sente seguro, né? Essa é a grande questão. Eu fico super confortável com os meus poucos amigos que eu tenho. E ali sou eu o tempo todo. Mas em grandes eventos aqui, quem já está lá, eu fico um pouco desconfortável porque eu não sei como falar, assim. Mas quando eu pego o microfone, tá lá, eu domino, porque de fato eu domino aquele conteúdo. E aí eu não me sinto seguro onde as pessoas não me respeitam, as pessoas não me compreendem, está sempre me julgando, né? E aí, recentemente, eu acompanhei uma aluna ali do 6º ano que dominava completamente os conteúdos ali de várias disciplinas, quase todas, exceto artes, que não era uma questão para ela. Não gostava ali, estava sempre entediada, né? E a gente entende. E aí, quando ela levantava as mãos para responder, a professora revirava os olhos. Começou a professora, ela percebia, foi ali. E aí, os alunos, óbvio, gente, porque adolescente percebe tudo, né? A professora ali, especialmente eu lembro que era de geografia e de matemática, revirava os olhos. Os alunos compreenderam aquilo, também ela perguntava, os colegas também começaram a revirar os olhos. Outros riam, né? E outros se afastavam ali dela, chata, antes chamava de Google, né? Agora chamam de IA ali, né? E na minha época era Barça. Olha gente, como as coisas mudam, né? Barça, Google, IA, qual que será o próximo passo? E aí, o tempo foi passando, essas pessoas riam, se afastavam, e em poucos meses ali ela parou de participar. E aí, parou de participar, as coisas não aconteciam, ficou mais caladinha, e a mãe nos procurou, indicada por uma médica maravilhosa lá de Porto Alegre, a Marta Hembe, para a gente avaliar essa criança. Por quê? A escola começou a achar que ela estava desmotivada, que ela tinha alguma coisa ali, que ela estava hiper triste, que ela estava mais isolada socialmente, não falava. E aí, óbvio, né, gente? Não me sinto seguro, tentei, não fui validada. Não é desmotivação. E aí ficou claro na nossa avaliação clínica que isso era autoproteção. Antes de perguntarmos, né, por que essa criança não mostra o potencial, não mostra a apresentação, não mostra as outras habilidades, como queira, não mostra os talentos, a pergunta mais ética aqui e afetuosa de cuidado é outra. Vocês conseguem pensar qual é? Qual seria a pergunta que a gente tem que fazer? Vocês que vão ali depois participar de reunião escolar, os pais e as mães, os cuidadores, enfim, profissionais, a pergunta ética é outra. O que aconteceu quando ela se mostrava? O que aconteceu quando ela perguntava ali, motivadíssima, professora, como que eu vou calcular esse polinômio? É possível somar letras e números? Professora, o que acontece aqui no processo de mitose e meiose aqui? Não é agora, não pode, ou revirar os olhos. Então, o que acontecia quando ela estava ali motivada, engajada? Essa é a pergunta correta. A gente tem visto muitas vezes, de novo, mas você só fala de coisas ruins. Não fala de superstição. Ruim não, tem muita coisa boa, inclusive, acontecendo por aí. Pequenos fagulhos de esperança. Eu sempre assim, vamos continuar esperançando por dias melhores. E aí, essa é a pergunta. O que acontecia? O que a professora fazia? O que a professora fazia e validou que os colegas também fizessem com ela? O que acontecia naquele momento? Ninguém vai ficar motivado. Vamos nos escolher. É óbvio que esse silêncio ali se mostra, lembra que eu já falei da inteligência adaptativa? Aqui, esse silêncio se mostra como estratégia adaptativa. E aí, como eu já disse, vocês sabem muito bem, né? Quem aí tem filho superdotado, enfim, quem tem aluno que observa bem, essas pessoas superdotadas, essas crianças, adolescentes, eles observam muito, observam demais. E aí, a depender do perfil sensorial também, mais observador, observa ainda muito mais intenso. E aí, eles aprendem rápido quem é aceito. Óbvio que a gente está falando de uma criança que vai crescendo aqui, né, pensações executivas, desenvolvimento. Eles percebem quem é aceito, quem é ignorado, quem vira alvo. Quem vira alvo. Quem é aceito, quem é ignorado. E aí, eu quero ser alvo? Não. Ninguém aqui quer ser alvo de nada. Né? Nem dos paparazzi por aí.
às vezes. Quem é ignorado, que a gente é ser social. Você quer ser ignorado por alguém que você gosta? Então tem aquela professora, minha professora de educação física lá, vai, o professor de educação física. Eu adoro aquele professor, eu quero vínculo com ele. E quem é ignorado, e de novo, não quero virar alvo. Então quem é aceito? Aí eu vou olhar para aquela pessoa média, tá ali, comportadinha, faz aqui, eu tento, consigo, que eu vou olhar, vou camuflar aqui, mas há um custo existencial gigantesco. Há um custo de vida, um custo de existência gigantesco. Fiz tudo para ser aceito, sou aceito, mas quem sou eu? Aí surge a questão da identidade, quem sou eu? Em casa, escola, é aquelas crianças, né? Em casa é uma, é outra, no mercado é outra, na escola é outra, fato isso pode acontecer. Mas quem é aceito? Quem é ignorado? Quem vira alvo, né? E a partir disso, essas crianças começam a fazer escolhas. Escolhas. Pense, quais são essas escolhas? Alvo, aceito ou ignorado? E óbvio que a partir dessas escolhas sabem, né, a resposta, mas não vão levantar mais a mão. Tem um vocabulário sofisticado, mas simplificam a fala. Começam a falar errado. Não vão falar mais esporadicamente. Não vou falar. Hoje o dia amanheceu tão iluminado que me fez sentir como se eu tivesse naquele outono maravilhoso que eu vivi lá no sítio da minha avó. Isso não vai acontecer. Vão simplificar as falas, têm interesses profundos, mas vão esconder. Nada de falar de imperatricice, nada de falar de economia europeia, nada de falar de peixes mais sofisticados, nada de falar dos cantos da baleia, nada de falar de notas musicais, de falar de Chopin, nada de falar de nada do que me interessa. Eu vou escondendo. E aí, façam você essa leitura, professor. Enfim, quem fica bem escondendo quem é? Então, só lá, um lindo girassol. E aí? O girassol precisa do quê? Precisa de sol. E sem esse sol, vou ficar saudável? Vou ficar bem? Não. E aí parei, né, de perguntar, parei de falar. Eu lembro muito bem lá na quinta série, né? Então, eu lia tudo de Agatha Christie, tudo lia. E entendia tudo de histórias, aquelas fotonovelas, mas ninguém falava sobre isso. Aí, óbvio que a gente vai se esconder, e óbvio que se esconder não é saudável, vai levar ali dificuldades para a gente pensar. E, recentemente, já tem uns 3, 4 anos, porque para mim isso é recentemente, um adolescente me disse algo que eu nunca esqueci. Eu sei falar de outro jeito, mas aí ninguém senta comigo. E esses dias as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade imensa de entender gírias, não é porque sou literal, mas tenho dificuldade imensa de entender algumas gírias, né? E aí isso me despertou em algum lugar, isso me atravessou em algum lugar. Eu sei falar de outro jeito, mas aí ninguém senta comigo. E aí? Isso não é déficit social. Isso é uma leitura social refinada. Ele percebe que ele fala de outro jeito, mas ninguém ali senta com ele. Aí o problema em si não é a adaptação. O problema real e bastante impactante é quando a adaptação vira anulação. Quando o silêncio deixa de ser escolha e passa a ser condição para pertencer. Então, eu escolho estar em silêncio agora, nesse momento, aqui na sala de aula de artes. Eu escolho ficar em silêncio no laboratório de neuroanatomofisiologia, como eu fazia. Eu escolho estar em silêncio agora aqui na aula de história. Mas eu quero falar muito na aula de português, que eu gosto bastante. Eu quero falar muito na aula de ciência, que eu gosto bastante. Ok, essa escolha. Mas quando esse silêncio deixa de ser escolha e passa a ser uma condição para pertencer, e aí, na verdade, nem é para pertencer, vou me corrigir, para sobreviver e a partir daqui gerar um falso pertencimento, óbvio que os danos serão intensos e pode causar prejuízos aí bastante consistentes. Eu diria que em alguns casos até irreversíveis a curto prazo. E aí, óbvio, né, que esse silêncio seletivo, esse silêncio aqui que virou obrigação, vai
colocar essa pessoa ali em sofrimento. E aí, óbvio que vamos pensar aqui que tem que trazer uma coisa, né? Então, às vezes, essa criança tem uma regulação emocional, a gente exige muitas coisas, todo mundo tem que ter isso. Eu fico pensando, né? Essa autorregulação, ela de fato, que acontece a partir desse silêncio, né? Dessa camuflagem, ela é saudável? E essa inibição mais defensiva, ela é saudável? Não é. E de novo, né, gente, que a gente tem que fingir que nós somos quem não somos, que fingir dá o mesmo trabalho do que você ser. Lembra disso, fingir ser quem você não é, dá o mesmo trabalho de que você quem é. Às vezes até facilita mais ser você do que você fingir. E aí, eu preciso pensar numa distinção clínica que é bastante importante, né? Existe essa autorregulação saudável que a gente trabalha, e eu vejo muitas pessoas, o tratado não precisa de terapia, a escola vai dar conta, o TCC não dá conta, tudo lorota. Me apresente que eu convido as pessoas a me provarem isso aí por meio de evidências científicas. E aí, essa distinção saudável que é bastante importante. Existe a autorregulação saudável, que eu batalhei por muito tempo e hoje eu a tenho. Nela, a criança, ali, o adolescente, o adulto, ele escolhe quando se expor, com quem e em quais contextos. Olha que importante isso, frisem bem isso. Eu escolho quando me expor, com quem eu quero e onde eu quero. E aí, se você não sabe fazer essa diferenciação, amor da vida minha que avalia, não vai fazer diagnóstico diferencial. Ela tem flexibilidade, mas existe também aqui, né, nessa autorregulação, saudável. Com quem e onde eu quero, tem flexibilidade que é saudável. Mas existe também aquela inibição defensiva, que nesse caso, o silêncio não é uma escolha, é medo. E aí eu me pergunto para vocês o tempo todo, é bom viver com medo? É bom viver com medo? Né? Medo faz parte da preservação da espécie, mas medo o tempo todo. Né? Existe ali o medo saudável, para a gente ficar vivo, isso é bom. E aí a grande questão é que esse medo, o aluno, essa pessoa, ele vai se calar em todos os contextos. Vive sempre ali em estado de vigilância emocional. Confunde pertencimento com invisibilidade. Sabe aquele desenho Caverna do Dragão? Agora que eu lembrei. Eu queria ser a Sheila. Eu queria ficar invisível durante muito tempo. Eu queria aquela capa da invisibilidade. Olha que loucura, né? E aí, loucura? Não, era como eu conseguia sobreviver e até tinha que fazer esse movimento de capa e nada acontecia, não ficava invisível, óbvio. E especialmente na educação física, eu falava, Angelita, Ellen, Mônica, me ajuda aqui, Gustavo, Daniel, e ninguém tinha uma capinha da invisibilidade. Mas era essa que me sentia invisível, mas eu queria que ninguém me visse. Então, atendi ali uma adolescente que só falava em casa. Só falava em casa. Autismo seletivo? Talvez. Na escola, silêncio absoluto. Não era timidez. Ali a gente investigou, não era autismo seletivo. Era ali esgotamento emocional. Ou seja, quando esse silêncio é rígido, mais persistente, ele é emocionalmente custoso. Ele deixa de ser adaptação e vira sinal de sofrimento. E aí falava super bem em casa, falou muito bem comigo na clínica, os pais assim assustados, nossa, falando aqui, né? Teve também um caso bem parecido, uma menininha tranquila, não vai ser difícil de avaliar com você. Não fala com quase ninguém. Chegou aqui, falou tudo, um montão de coisa, me trouxe vários presentes durante a avaliação, vários presentes. Ali conversamos bastante. Então, esse silêncio, ele é rígido, mas aqui ele é persistente e emocionalmente custoso. E ele deixa de ser adaptação e vira ali sinal de sofrimento. Tô sofrendo. Então, aqui a gente precisa observar com mais agilidade, com mais cuidado, ali, com mais acurácia. Então, se ele deixa de ser adaptação e vira sinal de sofrimento. E aí, outra coisa bastante importante também, que é um erro, é assim, que ela está dando conta. E aí a minha pergunta é, ele está dando conta? Eu estou dando conta. Mas a pergunta é, dar conta é estar bem?
ou dar conta não é estar bem. Então, outro erro muito comum é confundir esse dar conta de muita coisa. Dou conta com saúde emocional. Está dando conta, mas ele está saudável emocionalmente. Por isso que eu sempre recomendo, gente, façam avaliação da inteligência emocional. É super importante. Então, o que vai fazer a gente chegar lá, para além do QI, para além é estar com funcionamento executivo bem e uma boa inteligência emocional. Então, avalie a inteligência emocional. Quem tiver dúvida, é muito importante. Pergunte aqui para a gente como fazer isso. Mas é muito importante avaliar a inteligência emocional. E com saúde emocional não se brinca, com saúde mental não se brinca. E a gente também consegue medir hoje QI emocional. Isso é bastante importante. E aí, muitos alunos superdotados ali mantêm boas notas, não causam problemas e parecem bem adaptados, mas internamente convivem com ansiedade elevada, uma frustração, queda de motivação e a sensação persistente de não pertencimento. Persiste, persiste, persiste. Faço isso, faço aquilo. Óbvio. Aí, o aluno, a aluna que nunca dá trabalho, é muitas vezes o que ninguém escuta. A superdotação não acolhida, ela deixa de existir. E aí ela apenas passa a ser vivida com sofrimento. É aí que mora a grande questão. A superdotação em si, ela não vai fazer você sofrer. Não faz o seu filho sofrer, não faz ninguém sofrer. Mas o não cuidado com ela gera, sim, sofrimento. Então, não ser atendida na escola gera sofrimento, não ter o autoconhecimento gera sofrimento. Ou seja, a superdotação não acolhida não deixa de existir. Ela apenas passa a ser vivida com sofrimento. E não é bom viver sofrendo. Ninguém gosta de sofrer. E aí, por que eu vou negar a existência dessa criança, mesmo que eu não acredite nela aqui na escola, e fazer ela sofrer? Não posso. E aí cabe a gente pensar uma coisa bastante importante. Superdotação não é palco, não é a performance constante, não é a obrigação de brilhar o tempo todo. É o meu potencial humano, cognitivo, emocional, é o meu jeito de ser, de existir, de sentir, de perceber, de pensar, de aprender, que só floresce quando encontra segurança para existir. Isso é bastante importante. Então, repensem, vocês estão me ouvindo agora, compartilhe esse episódio com quem vai nos ouvir, com quem precisa ouvir, escola, profissional de saúde, ali, juiz, promotor, compartilhe nesse processo, porque eu preciso entender, não é palco, não é performance constante, não é obrigação de brilhar o tempo todo, não tem obrigação nenhuma em brilhar, desde que eu queira, né? E é o potencial humano, é a minha existência, é o meu jeito de ser, que só floresce quando encontra segurança psicológica para existir. E no próximo episódio, nós vamos dar um passo além. Vamos falar daquilo que sustenta esse silêncio, da personalidade da criança, do adolescente superdotado, de emoções que pensam e de mentes que sentem, porque entender comportamento sem entender personalidade é continuar olhando apenas metade da história. E aí, de novo, a gente tem que fazer um raciocínio aqui completo, né? Então, eu falo que a avaliação ali, ela é um roteiro de um longa-metragem que vai ser formado por várias fotografias. Então, aqui, entender do cognitivo, ok, mas também preciso entender de comportamento, e aí, se eu não entendo comportamento, se eu não entendo personalidade, é continuar a olhar apenas a metade da história. Se este episódio fez sentido para você, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou plataforma de áudio, qualquer que seja, siga o nosso videocast unicamente para não perder nenhum dos próximos episódios. Toda semana uma conversa profunda sobre superdotação, neurodiversidade, saúde emocional, saúde mental, inclusão escolar, inclusão social. Esse programa é para você que quer pensar, aprender e olhar com mais afetividade, com mais afeto e com mais cuidado para as pessoas neurodivergentes. Então, é isso. Nos vemos no próximo programa. Abraços!